Há histórias que nascem no coração dos homens, mas existem aquelas que nascem no coração de Deus. E foi assim que surgiu o Conectados em Fé. O programa chegou ao seu 30º episódio, levando uma mensagem de esperança, edificação e fé para os lares de São Miguel dos Campos e região. Foram 30 programas falando da Palavra de Deus, compartilhando testemunhos, promovendo reflexões e recebendo convidados especiais que têm dedicado suas vidas à obra do Senhor. Ao longo dessa caminhada, mais de 30 convidados passaram pelo programa, representando quase 15 congregações diferentes, de 6 cidades e 2 estados. Cada episódio trouxe um novo tema, uma nova experiência e uma nova oportunidade de aprender mais sobre a Palavra de Deus. À frente dessa missão está a missionária Yara Mesquita, do Ministério Betel, com sabedoria, com sensibilidade e com um profundo conhecimento das Escrituras. Ela conduz cada entrevista com amor, respeito e compromisso com o Evangelho. Sua fé e dedicação têm sido fundamentais para transformar cada encontro em um momento de aprendizado e edificação. Mas o Conectados em Fé é muito mais que uma entrevista. Ao longo dos episódios, o público também acompanhou quadros que se tornaram marcas do programa. No quadro Na Casa do Pai, a equipe saiu dos estúdios para visitar igrejas e conhecer de perto o trabalho realizado pelas comunidades cristãs. Até aqui, 3 igrejas já abriram suas portas para compartilhar suas histórias e seus ministérios. Outro destaque é o Top 3 da Fé, uma dinâmica descontraída que permite aos convidados compartilhar suas escolhas, experiências e reflexões sobre temas importantes da vida cristã. O programa também conta com o quadro Momento de Fé, onde o apóstolo Josivaldo Lima traz uma mensagem poderosa e palavras de encorajamento e reflexões bíblicas. E a adoração também tem espaço especial nessa história. Mais de 20 músicos e levitas participaram do Conectados em Fé, levando louvor, adoração e momentos de intensa presença de Deus através da música. Desde sua estreia, em novembro, o Conectados em Fé vem cumprindo sua missão de conectar cristãos, de fortalecer a fé, de promover a comunhão entre igrejas e também de levar mensagens que inspiram reflexões sobre a vida, sobre a família, sobre o propósito e o relacionamento com Deus. E essa história está apenas começando. Agora vamos relembrar os melhores momentos dos primeiros 30 episódios do Conectados em Fé. 3. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Então estamos aqui juntamente com vocês para celebrar esse tempo. E assim, né, apóstolo, quando Deus nos proporcionou esse momento, né, do Conectados em Fé, e a primeira pessoa, claro, né, que veio ao nosso coração foi o Senhor, está aqui conosco. E mediante a possibilidade de talvez, né, o Senhor não pudesse estar conosco, até a quinta-feira eu falei isso com o pessoal da equipe, da produção, então a gente vai adiar. Vamos adiar a estreia, porque, né, essa estreia tem que ser com o nosso apóstolo, né? Pessoa que nos cobre, que está ali, né, que é a nossa cobertura
Então, não pode ser outra pessoa, tem que ser o apóstolo. E graças a Deus, né, o Senhor que conduz todas as coisas, nos Verdade. permitiu, né, que o Senhor estivesse aqui. Eu fico grato porque Deus abriu este caminho, né? Possivelmente não seria possível, de acordo com o que eu passei há 40 dias atrás, a cirurgia. E como tinha que subir aqui alguns degraus, eu precisava ter uma licença aí do verdade, médico. uma liberação. E aí ele me disse que eu podia subir até o segundo andar. Como aqui é o primeiro, então deu certinho. Verdade. E aqui estamos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Mas vamos lá, apóstolo. Apóstolo, nos fale um pouco, né, da história do Ministério Apostólico Internacional Betel. Fale um pouquinho dessa história, né, desses anos. Betel é uma história linda, até porque o nome ele já é atraente, né? O nome é hebraico e significa casa de Deus, porta dos céus. Mas há 26 anos e meio por aí, eu me encontrei na Betel. Sou filho assembleano, 22 anos congreguei na Assembleia, pastorei algumas igrejas na Assembleia, e foi quando nasceu Betel em São Miguel dos Campos, através do nosso apóstolo Luiz Pereira Lima, hoje residindo em Portugal, descansando, vivendo o tempo do descanso, e começamos a trabalhar com ele. E foi um tempo que Deus nos chamou para viver esse tempo chamado Betel. No princípio, até que não entendi, e depois eu fui percebendo o quanto Deus estava concordando, aprovando o meu ministério ali. Amém. Fui trabalhar em Campo Alegre, numa congregação, e ali cheguei em 2000, uma congregação pequena, aproximadamente 15 irmãos, e em 2008 saí e vim aqui para São Miguel, com o chamado do apóstolo Luiz, para cooperar na parte alta, deixando ali uma igreja construída com 200 novos irmãos. Glória Precisamente 197 irmãos e várias crianças. Então ali foi um tempo próspero, um tempo de crescimento. E aí fiquei aqui ao lado dele, na parte alta da cidade. Glória a Deus. E assim, né, e a gente viu também, nós acompanhamos, quanto que também a parte alta cresceu, né? Quanto que Betel ali na parte alta, né, através do Senhor ali naquele lugar, como aquela obra cresceu, prosperou, né? Chegamos na parte alta da cidade missionária e tinha aproximadamente, com os nossos missionários Paulo e Adriana, que hoje trabalham em Espanha, 60 discípulos aproximadamente. E nós fomos trabalhando, nossa igreja trabalha no mover celular, o modelo dos 12, isso é muito importante frisar. Verdade. O modelo dos 12, a igreja cresce através das células, e começamos a trabalhar ali com 7 células. E em 2010 nós já estávamos ali com 200 discípulos, 2014 nós estávamos com 500, e na minha saída para a sede, 2017, já congregava 800 novos irmãos ali. E a igreja feliz, os irmãos alegres, e Jesus salvando, fazendo o que ele sabe fazer. Ele sabe fazer o que é o mais importante, Eu digo, né? que Jesus só quer uma vida para usar. É verdade. E quando a pessoa deixa, Ele usa. ele faz o melhor através verdade. daquela pessoa. Pastor Renison, a gente sabe que
qualquer chamado da parte de Deus, né, não é fácil. Muitas vezes nós temos que abrir mão, né, de muitas coisas, não vou falar nem de algumas coisas, muitas vezes são de muitas coisas, né, isso. E nós gostaríamos de saber, né, como foi assim o seu chamado, né, como foi que o senhor assim conseguiu identificar, saber que realmente aquele era o momento, que Deus estava chamando para algo mais específico, né? Como foi assim o seu chamado para o ministério pastoral? Muito bem. Eu não vim de um lar eminentemente evangélico, digamos assim. Meus pais tiveram 8 filhos e Deus começou a obra na minha família a partir da minha irmã primogênita, a mais velha das mulheres, a Robéria, e através da sogra dela, o pessoal ainda fala mal da sogra, né? Mas a sogra da minha irmã foi um instrumento de Essa Deus foi bênção, né? Para evangelizá-la e conduzi-la a conhecer o Senhor, e a partir dela ela começou a orar por toda a família, e aí a partir dela foi a minha vez, né? O Senhor, pela sua graça, foi nos alcançando, nos tocando, e também Deus usou a vida de um tio meu, irmão do meu pai. Eu tinha um comércio, né, uma loja de material de construções lá em Palmeira dos Índios, e Deus foi usando a vida desse meu tio, que era da Igreja Batista, e ele sempre me fazia convites, e eu sempre protelava, dava desculpas, quem sabe um dia eu vou, e tal, mas ele insistiu tanto que eu me vi pressionado, com amor, a visitar, né, constrangido em amor. Mas eu coloquei no meu coração, pela consideração que eu tenho, eu vou aceitar o convite e tal. Mas no meu coração eu falei, depois que eu for no primeiro culto, eu não preciso mais ir. Eu já fui. Mas eu fui tão bem recebido, assim que eu cheguei em um culto de meio de semana, culto de oração. Os irmãos me receberam bem, me abraçaram, oraram por mim, recebi a palavra. E essa palavra veio me tocar, me transformar. E depois que eu me converti, no ano de 99, Deus começou uma obra também na minha vida, me direcionando ao ministério da palavra, da pregação. E eu comecei a servir na igreja pregando na ausência do pastor presidente. E a igreja foi sentindo esse chamado pastoral na minha vida. E começou os convites, os incentivos. Mas eu tentei fugir de todo jeito, missionária. Porque eu já tinha toda a minha vida traçada, os meus planos próprios traçados, no comércio e tudo mais. Porém, Deus foi pressionando, afunilando as coisas, de tal forma... E a gente vê que algumas pessoas chamadas por Deus na Bíblia, como Moisés, ele tentou fugir também do chamado. Senhor, quem sou eu? Eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Chame outro, não eu. A gente vai lembrar também de Gideão. Quando o anjo do Senhor veio até Gideão, ele malhando trigo no lagar, ele diz, homem valoroso, o Senhor é contigo. E ele começou também a questionar algumas coisas, mas quando veio o chamado para Gideão, ele disse, mas quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre na tribo de Manassés. Ou seja, muitos que foram chamados por Deus na Bíblia se sentiram abaixo desse chamado, né? E louvamos a Deus, pois isso também aconteceu comigo. Eu tentei fugir do chamado, mas tudo é no kairós de Deus, é no tempo de Deus. E quando chegou o tempo de Deus, o Senhor nos direcionou ao seminário. Tinha 2 opções, que era o Seminário Teológico Batista do Nordeste, ali em Recife, e tinha um seminário também lá em Feira de Santana, onde eu me formei, foram 4 anos, e louvamos a Deus por esse tempo precioso que Deus tem nos dado a graça, e eu tenho certeza hoje, a convicção que foi uma das melhores decisões da minha vida, de cumprir esse chamado do Senhor para a minha vida. Tem tanta coisa para falar sobre o Espírito Santo, que ficaríamos a manhã toda, a tarde toda, a noite, ainda seria pouco, né, diante de tudo que ele é. Mas, bispo, como ser cheio do Espírito Santo? Todos nós, principalmente aqueles que conhecemos a Deus através da nossa fé, precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do cristão,
Eu sempre, nas igrejas que a gente tem a oportunidade de pregar, eu falo isso. O crente, se não for cheio do Espírito Santo, é como um rio sem água, é como um carro sem combustível, é como, esses dois exemplos que eu falei, como um carro sem combustível, como um rio sem água. Por quê? Porque ele tem valor, mas não se movimenta. Então, o crente, para ser cheio do Espírito Santo, a receita é primeiro se aproximar de Deus. Tem uma passagem no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, que Jesus ele disse, pedir o Espírito Santo. E quando a gente chega lá em Atos dos Apóstolos, Jesus também fala sobre isso, que para nós fazermos a obra do Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, como ser cheio do Espírito Santo? É a gente se aproximar de Deus, orando a Ele. Esses são os requisitos que eu sempre entendo que são os passos para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Se aproximar dele através da nossa fé, lendo a palavra de Deus, orando sempre a Deus, conversando com Ele e sempre pedindo ao Senhor que nos dê o Espírito Santo, principalmente que nos encha do Espírito Santo. A recomendação do apóstolo Paulo lá em Efésios 5:18, capítulo 5, versículo 18 de Efésios, ele disse: olha, vocês não se envolvam em contendas, na tradução mais atual, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, como ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é divino, ele é do céu. Então, para a gente se encher das coisas do céu, se aproximando de Deus, orando através da oração, se aproximando de Deus através da oração, lendo a palavra e praticando essa palavra. E em oração, pedindo ao Senhor: Senhor, me encha do teu Espírito Santo, porque a gente temos que ter esse reconhecimento de que precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque o nosso corpo é o templo dele, é a casa dele. E se essa casa não estiver cheia do Espírito Santo, ela vai ficar vazia. É verdade. Glória a Deus. É desse jeito. E o Espírito Santo, ele é o nosso tudo, ele é o nosso condutor, ele é aquele que nos guia, ele é aquele que nos dá direção, ele é aquele que nos conduz. É o Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios da presença dele. Glória a Deus. Pastor, nós nesta manhã vamos continuar falando, porque no programa passado o tema foi sobre o Espírito Santo. E eu queria saber do Senhor. Ser guiado pelo Espírito Santo nos leva a uma vida de propósito e de poder. E como viver essa vida, Como o cristão, principalmente na época de hoje, pode viver essa vida, essa intimidade, essa união com o Espírito Santo. Como dito, hoje nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna. E nessa sociedade pós-moderna também tem algo chamado modernidade líquida, que são os valores que nós vemos na Bíblia Sagrada que afirmam eles que são moldados. Em primeiro ponto, ter uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, uma leitura devocional, ter uma vida também de jejum e permitir ser moldado pelo Espírito. O texto de Efésios, no capítulo 5, Paulo diz: deixem-se ser cheios do Espírito. Não é uma ação que eu tenho que forçar o Espírito, mas apenas abrir o coração, permitir que o Espírito Santo venha e me molde, me eduque. E isso é feito não uma vez, mas diariamente, todos os dias, com essa atuação do Espírito, fazendo a nossa parte, que é a parte material, que é o esforço através da oração, através do conhecimento bíblico, e nos esforçar para vivermos em unidade, sempre amando e buscando o bem do nosso próximo. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor falou algo muito importante. Nós precisamos deixar, Nós precisamos querer, nós precisamos reconhecer que somos dependentes do Espírito Santo.
E reconhecer que existe ainda algo em nós que nós precisamos deixar, que Ele venha, que Ele tire, que Ele nos molde, que Ele venha realmente nos transformar, né? Para poder, assim, desenvolvermos essa intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o arrependimento, ele é considerado o ponto inicial para uma restauração, seja ela familiar, seja ela pessoal, né? Ou até mesmo se falando de uma cidade, de um estado, de uma nação. Verdade, missionária Yara. Eu já fico muito feliz de poder estar presente aqui e em um tema que eu gosto muito. Esse texto que vocês escolheram particularmente me deixa emocionado, porque é um texto que eu carrego no coração, que eu guardo e que eu levo para a vida, né? Quando Deus está falando ali com Salomão na construção do templo, ele diz, o próprio Deus falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus está dando uma condição para o povo, mas dando uma resposta. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, antes mesmo de Deus condicionar a terra, o saramento da terra, Deus está falando para o povo. Então, isso mostra a importância que toda a humanidade tem para com Deus, né? Em João, no capítulo 3, versículo 16, no Evangelho, segundo escreveu São João, Deus fala de uma forma maravilhosa para toda a humanidade, né? Que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna, ela é condicionada ao arrependimento. Então, quando o homem se arrepende, quando o homem deixa as suas práticas e entrega a sua vida a Deus, Deus perdoa os seus pecados, sara a sua terra e ainda dá uma nova vida. Glória a Deus! É desse jeito, gente. Através do arrependimento, através da consciência de que Deus é o Senhor, que nós precisamos do Senhor, quando nós buscamos com o nosso coração aquebrantado, arrependido, contrito diante do Senhor, o Senhor, Ele nos ouve, o Senhor nos atende, o Senhor nos perdoa, como o pastor falou, o Senhor, Ele sara a nossa terra. Glória a Deus! Pastor, em sua experiência, qual a diferença entre ler a Bíblia para ter um conhecimento e ler para ser transformado por ela? São duas perguntas distintas, né? Outra coisa que eu acredito também é que a palavra ela não foi feita nem para ler e nem para se expor. A palavra de Deus ela foi feita para meditar. E quando nós meditamos na palavra de Deus, afinco, Deus ele abre um leque tão grande e a gente enxerga aquilo que o homem natural não consegue enxergar, porque isso é bíblico. As coisas espirituais o homem natural não enxerga, mas quando você passa a meditar na palavra, com a ajuda do Espírito Santo, claro, ali se abre um leque de interpretação tão grande que você mesmo para analisar e diz, poxa, eu já li esse texto tantas vezes e nunca me atentei para isso aqui. É porque você só leu, você não meditou na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é para se meditar nela. E como é que se medita na palavra de Deus? É você esquecendo de tudo. Porque às vezes a gente está... essa nossa geração é uma geração tão pobre espiritualmente falando que nós estamos levando a palavra de Deus como se fosse algo costumeiro. Nós estamos trocando a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, por um smartphone, por um tablet. Às vezes eu já vi, eu já vi pessoas contar testemunho que leu a palavra sentado no vaso sanitário. E isso é uma desonra para Deus. Porque quando a gente para meditar na palavra de Deus, nós temos que ter aquele momento de comunhão com Deus. É o momento só de você, Deus e a palavra dele. Então, isso é inegociável. Inegociável. Aleluia. Glória a Deus. É dessa forma, gente. Quando nós nos dedicamos à palavra, a buscar, a meditar, a querer conhecer,
e se deixar ser moldado pela palavra, ser transformado pela palavra, aí sim, tudo começa a ser mudado dentro de nós. Tudo começa a ser transformado pelo poder transformador que tem a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, pastor Diego, o tema desta manhã é o plano de Deus. Sabemos que em meio a tantas adversidades, tantas situações que nós temos acompanhado, né, em relação ao mundo todo, não vamos falar só da nossa nação, mas de todo o mundo, né, mediante tantas situações. Mas sabemos que o Senhor, né, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem a vontade dEle. Né? E sabemos que em tudo o Senhor está no controle. Então, eu queria perguntar para o Senhor nesta manhã. O plano de Deus, nós sabemos que é um plano perfeito. Ele não erra. E ele visa o bem-estar. Né? O propósito final sempre vai ser o bem-estar, né, da humanidade. E o que podemos fazer, pastor, para entender esse plano? Né, quando a situação não está fácil, quando a gente só vê adversidades e situações difíceis, o que fazer para entender e saber que Deus está no controle e que o plano é dele? Ok, para entender o plano de Deus e saber que Deus está no controle, nós temos dois tipos de revelação. Quando nós estudamos um pouco de teologia, nós vemos dois tipos de revelação, que chama de revelação geral. A própria criação diz que tanto o eterno poder de Deus como a sua divindade é conhecível através das obras que são criadas, o mundo. Né? Então, olhando para toda a questão, como a Terra, por exemplo, a distância dela exata do Sol não pode ser nem mais longe, nem mais perto, porque senão não haveria vida. Então, a própria criação, ela demonstra o poder de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Por exemplo, todos os dias acontece um milagre extraordinário na nossa vida, todos os dias. Desde quando o mundo foi mundo, todas as manhãs, nós usamos uma linguagem poética para isso, mas nós dizemos que todas as manhãs o sol nasce. Esse nascer do sol todas as manhãs é um Deus cumprindo o seu plano de manter a criação, porque criar já é algo difícil. E manter esta criação? Nós temos, por exemplo, hoje, 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu fico me perguntando como que alimenta todos os dias essa quantidade de pessoas. Se não for um propósito de Deus de fazer a terra mesmo produzir o seu alimento e ela ser autossuficiente, senão ela já teria se autodestruído. E a segunda revelação que nós vemos é a revelação que chama de revelação especial. A Escritura Sagrada, ela diz que Deus tem um plano desde o início. Né? Quando você vê linguagens como no Apocalipse, que diz assim, que Jesus ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Nós sabemos que Jesus foi crucificado quando ele veio à Terra. Mas quando o texto diz que ele foi crucificado antes da fundação do mundo, é que o plano de Deus já estava estabelecido lá. O pecado não pegou Deus de surpresa. Né? Ninguém pega Deus de surpresa. Eu costumo dizer que Deus é o único que entra na guerra já vencedor. Ninguém pega ele de surpresa de maneira alguma. Então, a Escritura ela mostra o plano de Deus para nós. Jó ele disse um dos versículos mais lindos sobre isso. Ele disse que nenhum dos planos de Deus pode ser impedidos. Ninguém é capaz de impedir o plano de Deus. Né? Então, tanto a criação quanto a Escritura Sagrada, ela mostra para nós o plano de Deus. Gente, que manhã maravilhosa! Como eu amo falar do Senhor, da palavra do Senhor, das benevolências do Senhor, do amor desse Deus. Aleluia, um Deus que nos ama tanto em meio às nossas falhas, aos nossos erros, mas Ele decidiu nos amar e Ele não desiste de nós. Eu quero dizer para você que está aí nos assistindo nesta manhã de sexta-feira, olha, o Senhor não desiste de você, Jesus te ama e eu sei que grandes coisas o Senhor quer realizar na tua vida e na tua casa, no meio da tua família. Glória a Deus. Pastor, nos dias de hoje, será que estamos vivendo por fé? Será que muitos estão vivendo por fé?
ou estamos confiando na nossa própria força e muitas vezes até na segurança material? Olha, realmente nos entristece dizer isso. Mas Jesus, quando passando por aqui, perguntou: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A fé, como firme fundamento, que deve ser o direcionamento da gente, tem ficado em segundo plano. As pessoas têm confiado mais na estabilidade de um emprego, em um amigo poderoso, em alguém que possa socorrer. Sabe, confiamos no piloto de avião, no motorista de ônibus, dormimos durante as viagens, mas não confiamos em um Deus que tem tudo sob controle. Aleluia. Como viver por fé se estamos olhando só para o material? Mas a Bíblia nos ensina, e o grande reformador, quando indo a Roma para fazer tudo aquilo que era chamado a fazer, Martinho Lutero, ele descobriu na Bíblia que o justo viverá pela fé. Foi isso que despertou nele fazer aquela reforma com as 95 teses. Mas quando a gente vai lá para Hebreus e diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E eu convido a essa geração dar sequência nesse versículo que diz: mas nós não somos daqueles que desistem. Quando nós não desistimos, nós começamos a viver e andar por fé. Vamos fazer a diferença nessa geração, a partir do momento que realmente colocarmos a nossa fé em um Deus que tudo pode, tudo faz e age tudo segundo os planos perfeitos dele. Muitas vezes não nos conformamos por situações que estamos vivendo, mas nós precisamos viver e olhar para um grande patriarca, Jó, que depois de tentar se justificar de tantas as formas, ele chega e reconhece que conhecia pouco de Deus. E chega lá no capítulo 42, ele diz: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus prevalecem sobre nossas vidas. E são eles que precisam ser a nossa regra de fé e prática. Viver por fé, querendo em um Deus que tudo pode e tem o controle sobre todas as situações. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, desse jeito. Pastor, o senhor falando aí de Jó, né, mediante tudo que aquele homem viveu, passou. E, como o senhor falou, chega um momento que ele reconhece. Né, ele diz que conhecia o Senhor de ouvir falar. E hoje eu conheço de andar, né? De andar contigo, de andar com o Senhor. Os meus olhos te veem, né? Então, assim, mas mediante tudo que Jó passou. E o interessante é que é Deus que testifica de Jó para Satanás. É Deus que fala: viste o meu servo Jó, né? E Deus começa ali a descrever as qualidades de Jó. Então, um homem que Deus reconhecia as qualidades que Jó tinha, mas no final do processo ele reconhece que mesmo assim ele conhecia Deus de ouvir falar. Conhecer Deus na superficialidade, né? Jó mostrava isso, Jesus. Mesmo sendo homem, porque, como a senhora falou, missionária, olha, ser uma pessoa respaldada por Deus é algo assim inimaginável para nós como seres humanos, pecadores, falhos como somos. E Deus dá um testemunho de Jó. Ei, viste o meu servo? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se afasta do mal. Meu Deus! E no final o Jó reconheceu e exatamente. Assim, mas mesmo assim eu ainda conhecia pouco. Conhecia pouco. Então, que sigamos exatamente o conselho do profeta Oséias. Conheça esse Deus. Mary, na sua visão, o que Deus deseja do adorador, do verdadeiro adorador? Porque a gente sabe que tem pessoas que eu acredito que nos primeiros momentos que entra, às vezes não tem noção do que é verdadeiramente adoração através
da dança, né? Mas o que o Senhor deseja do verdadeiro adorador no momento da dança? Né? Será que é só a técnica, a força, o figurino ou um coração rendido? Com certeza, um coração rendido. Porque a técnica, ela é importante, é óbvio. O figurino, ele ajuda bastante na mensagem. Porque muitas vezes o nosso figurino traduz a mensagem que a gente está ministrando. Só que a redenção ao Senhor, um coração quebrantado, não tem nada que substitua. Porque a partir do momento que há entrega, a redenção, o Senhor rasga os céus para receber a nossa adoração. E ali o Espírito Santo nos conduz em todo momento e nós passamos a entender que nós não somos bailarinos, nós não somos dançarinos, nós somos ministros, nós somos adoradores do Senhor. E nós usamos o nosso corpo, o nosso movimento para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. E não existe nada mais importante para Deus do que um coração quebrantado, verdadeiro, que deseje almejar, alcançar o coração do Pai naquele momento. Glória a Deus! Na visão de vocês, né, quais os maiores obstáculos que impedem as famílias experimentarem esse milagre, né, de ver a sua casa, de ver o cumprimento da palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Estamos na presença do Senhor, porque para um pai e uma mãe, acho que o mais gratificante é ver seus filhos também na presença do Senhor. Olha, missionária, o que eu acho assim, muitas famílias, muitas mães se enganam. O fato de estar levando somente a sua criança para a igreja, acha que aquela criança já é um convertido. E não é bem assim. Muitas vezes a criança é levada pelos pais, mas a construção ela começa dentro da casa. E através da oração, junto com a sua família, junto com seus filhos. E ali você vai construindo dentro dele o prazer de realmente estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Porque quando a criança é pequena, ela vai levada pela mãe. Eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe me levava e para mim ali era terrível ter que passar horas e horas sentada ali naquele banco. Não entendia nada. E com o passar do tempo, eu fui criando aquele prazer de estar na casa do Senhor. Tanto é que, para a honra e glória do Senhor, eu nunca me desviei. Esse período todinho, 31 anos na presença do Senhor. E nunca tive prazer pelo mundo, mas porque essa construção começou dentro de casa. E muitos pais se enganam com relação a isso. Leva os seus pais para a igreja, joga na escolinha, né? E ali acha que ali está sendo construído. Ali é uma grande ajuda, porém a construção maior tem que ser dentro da tua casa. É verdade. Assim, em relação ao obstáculo para as famílias, eu acredito que é como a Samara está dizendo, o investimento ele tem que partir da matriz, ele tem que partir de casa. Eu lembro bem assim, a minha família, eu estou falando assim de meus pais, eu tinha tudo assim para dar errado, mas glória a Deus, o evangelho entrou na minha família. Porque a minha mãe, ela se separou muito nova do meu pai, né? Eu tinha 6 anos de idade. Quando ela se separou, ela tinha, acredito que 20, poucos anos, eu não vou me lembrar. E a minha mãe ela entrou em um processo grande de depressão. E o que salvou a nossa família foi porque a minha mãe um dia aceitou Jesus no seu coração. E a partir desse dia, ela não teve mais problemas. Hoje ela é uma mulher feliz. Ela não casou novamente, mas ela disse que Deus supriu ela de uma forma tão sobrenatural que ela não precisou mais de homem, porque Deus supriu ela. A necessidade que ela sentia no meu pai, foi suprida em Jesus.
E aí, a minha mãe foi uma conversão radical mesmo. Eu digo a minhas tias mesmo, minha tia Elza, mãe da missionária Adriana, foi ela que ganhou minha mãe para Jesus também. E aí, foi uma conversão tão radical que a minha mãe, eu mesmo, quando eu era adolescente queria curtir o mundo, queria brincar, queria farrar. E eu lembro muitas vezes a minha mãe, de manhã, ela colocava os louvores, bem alto mesmo, para a gente ouvir. E através daqueles louvores a gente sabia que algo ia mudando dentro da gente. Isso foi sendo plantado. E tem louvores hoje que eu ouço, que eu digo, rapaz, esse louvor a minha mãe cantava lá no início mesmo, quando eu tinha 14, 15 anos. Então, assim, o plantar. A minha mãe plantou. A minha mãe nunca desistiu de nós. A minha mãe nunca desistiu de mim, nunca desistiu dos meus irmãos. Ela nunca desistiu de ninguém. Ela sempre ora. Então, os obstáculos hoje são justamente isso. É porque às vezes as pessoas não desistem fácil da família. Eu estou salvo. Eu estou salvo e a salvação... E muitas pessoas erram quando dizem assim, a salvação é individual. Sim, eu concordo, mas existe um contexto aí. Porque a Bíblia, Deus, em toda a Bíblia, ele diz que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, em toda a Bíblia, Deus ele não utiliza somente o individual. Ele salva para salvar. E certa vez eu fui muito ministrado na palavra enquanto eu ia ministrar. Porque assim, a gente quando vai ministrar, que a gente começa a estudar a palavra e a gente é ministrado. E eu fui muito ministrado na vida de Raabe, que é algo que me impactou bastante. Porque assim, Raabe, ela tinha tudo para dar errado também. Porque a Bíblia diz que ela era uma prostituta. E quando Josué mandou os 2 espias para a cidade de Jericó, aqueles 2 espias eles entraram na casa de Raabe. Eles pousaram lá. Eles não pousaram na casa de um doutor, não, eles pousaram na casa de uma prostituta. E a partir daquele pousar lá, Deus me trouxe no meu coração algo assim. Se refere à salvação. Deus enviou a palavra e a promessa. São aqueles 2 espias. A palavra e a promessa entrou na vida de Raabe. E o que foi que ela fez? Ela escondeu a palavra e a promessa na vida dela. E nisso, se você prestar atenção, ela poderia dizer bem assim, eu vou ser salva. Não. Ela fez prometer os 2 espias. Prometa que a minha casa, meus irmãos, minhas irmãs, todos que estão na minha casa vão ser salvos também. E assim foi feito, como ela disse. E interessante é que Deus ministrou também no meu coração que quando você recebe a palavra primeiro e a promessa, quando Raabe recebeu esses 2 espias, o rei de Jericó foi até a casa e disse, tira esses 2 homens que a gente viu entrar aí. E Raabe disse, não, eu vou esconder. E aí me remete àquela frase, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Raabe escondeu a palavra e a promessa. Conjecturando essa parte, Raabe escondeu a palavra e a promessa. E através de uma mulher, a genealogia, essa mulher, Jesus está na sua linhagem. É verdade. Amém? Amém. E assim, nós sabemos que a palavra, né, ela é vida. Né? A palavra é vida. Então, a palavra traz vida, traz esperança, né? Traz o renovo. Então, a palavra do Senhor, ela é tudo. Né? A palavra é tudo. Então, se você tem a palavra, se você crê na palavra, se você toma posse da palavra, pode ter certeza que você vai receber o milagre. É porque a palavra ela tem esse poder transformador.
Glória a Deus por esse tema, por esta manhã, por este momento, por esse casal abençoado que está aqui com esse tema maravilhoso. Sabemos que onde o inimigo mais está atuando, agindo, é na família, né? É nos lares, na vida dos jovens. Então, você que está aí nos acompanhando nesta manhã, né? Tome posse da palavra, né? Creia na palavra, né? Creia no Senhor, como já foi falado nesta manhã, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa promessa é para você, é para a sua casa, é para a sua família. Então, qual o papel do líder? Aí agora vai para o nosso líder aqui, Fábio. Como homem, o cabeça, né, do casal responsável, vamos dizer assim, principal, né, pela casa, em estabelecer um ambiente propício para o milagre no lar, né? Qual o papel, a importância, né, do homem, né, em relação a isso? Olha, a gente sabe que o papel do homem hoje, diante de tantas informações, ele está sendo deturpado, não é? Hoje em dia, os homens eles não estão vivendo uma vida como verdadeiros sacerdotes, não é? Posso dizer que é fácil? Não, não é fácil. Mas a gente tem que buscar na palavra de Deus a melhor forma de como conduzir a família. O sacerdote, ele é aquele que protege, é aquele que supre as necessidades, é aquele que orienta. Essa é a função do sacerdote. Ele protege a sua família, ele supre a sua família. Eu não estou falando só em questão de suprir a necessidade material, não é? Porque assim, às vezes, tem mulheres que às vezes ganham mais do que o homem, mas que a mulher sábia, ela sabe a função do sacerdote. A mulher que ela é verdadeiramente, ela está baseada na palavra de Deus, ela sabe a função. Que é o homem, que ele tem é o provedor, que chama, que é o provedor, o protetor, e o provedor e o protetor, e eu esqueci a outra parte. Mas as funções básicas são essas: prover e proteger a família. Proteger de quê? Proteger de influências que vão tentando minar a família. Hoje em dia, muitos pais, eles pecam em relação a crianças, às vezes, ter acesso à informação muito cedo. Celular, por exemplo, para uma criança. Às vezes eu vejo pais dar celular para crianças de 5 anos, 4 anos de idade. Porque terceiriza, às vezes, a educação. E os filhos, eles começam a ser criados pelo que eles estão ouvindo de fora e não pelos que eles estão ouvindo de dentro. Então, a função do sacerdote é proteger a família dessa forma, é não permitir que as influências de fora atinjam. E às vezes, peço perdão a alguns, né, mas são pais, às vezes, omissos diante dos filhos. Às vezes eles se omitem diante dos filhos. Exato. Protetor, provedor e presente. Muito bem. Me lembraram aqui. Obrigado, produção. Mas é bem assim. Então, assim, essa é a função do sacerdote: proteger, prover e ser presente. E olha, estamos indo para um intervalo, mas não sai daí, continua conosco, juntinho, que já já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker,
em parceria com o Navio à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sana tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Refúgio seguro, socorro bem presente, forte abrigo, tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, Yahvé. Tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, Yahvé. Tu és o meu Deus. Estamos de volta e olha, gente, agora estamos no quadro Cheios de Emoções. Quadro Recordar é Viver. Ela quer fazer eu chorar. Olha, posso ver essa foto. Aí você... O que é que essa foto fala com o senhor? Ai, Deus. A culpa é de quem nos forneceu, viu? Depois eu digo quem foi. Não, é segredo. São minhas manas. A gente sabe que o senhor é muito assim, o senhor é muito família, né? A Valda hoje está com o Senhor, mas foi quem me levou aos pés de Jesus. Amém. Junho de 77, eu estava numa enrascada de vida ou morte ali em São José de Tapera. Meus 17 anos. E eu estava naquele momento ali de uma intriga de adolescente, mas uma intriga muito ferrenha, que eu andava com 2 armas. Porque se eu encontrasse aquela pessoa, possivelmente ia haver alguma coisa assim horrível. E minha mana chegou e me levou para Santana do Ipanema, ela morava lá. E ali ela começou a me evangelizar, falar de Jesus para mim, que foi lá que eu tive o problema da enfermidade e quase morro. Jesus me deu vida. E a Valda, ela não era só uma irmã,
Ela era uma irmã mãe, até porque eu era o caçula. E ela cuidava de mim, eu sou o caçula, né? E ela cuidava muito de mim, ela tinha um carinho enorme por mim. E a outra é a Dionita, tem 84 anos, essa do meio aí, meu Deus, 84 anos ela tem, mas muito lustra, só faz a comida que ela só come a comida que ela faz. Aceitou a Jesus, estou querendo batizar ela. Amém. Glória Mas a Deus. essa aí me pegou, viu? Meu Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. É esse casal, gente, maravilhoso, que está aqui nesta manhã. Né, que nos deu a honra de trazer nosso amado irmão para estar conosco. Pode chorar, missionário. Pode chorar, missionário, ninguém está vendo, viu? Esse casal, né, o Emerson, a Tati e o Gui, foram pessoas que Deus colocou na minha vida. Mesmo onde ninguém acredita, ninguém dá nada, eles acreditam, eles dão. Mesmo onde as pessoas apontam, mas eles sempre têm uma palavra de conforto, seguram a minha mão nos momentos que eu preciso. As únicas pessoas que eu tenho uma amizade na igreja. É as únicas pessoas que eu confio em contar alguma coisa. E a única coisa que eu tenho a dizer a eles é só: gratidão a tudo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Que Deus continue trabalhando sobre vocês. E não soltem a minha mão. Não soltem a minha mão. E a gratidão só. O que Deus vai fazer na vida deles, o que Deus está fazendo é algo lindo. E é algo que só eles e Deus sabem. Então, para eles hoje é gratidão por tudo. Glória a Deus. Aleluia. É como eu lhe disse, Deus tira e Deus coloca no momento certo. Ele tira e ele acrescenta. Isso. Né? Ele sabe quem é para estar do nosso lado. E quem não é. E quem não é, verdade. Glória a Deus, eu vivi muito isso, muito, muito mesmo. De olhar assim e dizer, cadê os amigos? É verdade. Só vai estar aqueles que Deus quer. Que Deus viu? quer, verdade. Porque você sabe que na vida do escolhido tem um momento que a gente fica sozinho. Porque Deus, Ele nos prepara para deixar a gente só. Mas tem horas que Ele vai colocar aquelas pessoas que realmente é só seus amigos. Eita, manhã maravilhosa. Glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. Esse aí é um momento difícil. Tem foto bem mais pesada que essa, né? Se observar o meu braço ali, você olha a diferença do meu braço para o outro braço. Essa parte do braço, né? Que tá bem inchado ali, bem magro, o outro braço. Na verdade, esse braço inchou tanto que ele ficou como se fosse minha perna. Essa foto foi do acidente que eu sofri, né? Como vocês já conhecem. Eu tomei uma descarga na rede de 13.800 volts, né? Foi uma descarga elétrica. Eu sou eletricista de profissão. E eu tomei essa descarga e esse momento aí foi que eu estava no HGE. Nesse momento é muito difícil porque a minha esposa ela estava grávida da Débora na época. Ela estava quase tendo a Débora. Eu me acidentei no dia 15 de outubro de 2011 e a Débora nasceu no dia 21 de outubro de 2011. Olha. Eu só vi a Débora pessoalmente depois de 3 meses dela nascida. Eu só via por foto. Esse choque ele inchou tanto, eu fiquei tão inchado que quando a Fernanda entrou na sala, eu observei, eu na enfermaria, ela olhou para mim e passou direto. Eu disse, oxe, vai para onde ela? Ela não me reconheceu, de tão inchado que ficou meu corpo, né? Eu
eu hoje carrego essa cicatriz. Eu perdi todos os tendões. Não sei se vocês têm mais imagem do acidente, tem uma que é bem forte mesmo. Eu perdi todos os tendões, isso aqui ficou um buraco. Na verdade, o meu braço apodreceu. Os médicos queriam amputar, mas foi muito de insistir ali e tal. E quem ficou comigo, às vezes as pessoas dizem, o pastor, o pastor, o pastor. Quem ficou comigo na época foi o pastor Luciano, era o meu pastor. Ele deixou a igreja e foi cuidar de mim no HGE. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, o pastor abandonou os irmãos, né? O irmão foi abandonado. Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que cada pastor meu cuidou de mim de uma maneira. Eu vi o meu pastor muitas das vezes dormir, né, em um papelão no chão, ali, cuidando de mim. Tudo isso eu tenho gravado na minha mente, sou grato aos meus pastores, às pessoas que cuidaram de mim na época. Foi um momento muito difícil, mas que nós superamos, né? Enquanto isso, eu estava interno no HGE, minha esposa depois teve a Débora, ficou de resguardo em casa, e sem receber do INSS, e foi uma luta grande, mas ao mesmo tempo, em todos os momentos, nós vimos o cuidado de Deus, né? Mesmo sem estar recebendo do INSS, as ajudas que as pessoas me mandavam ainda era superior ao salário que eu recebia trabalhando. Ou seja, em todos os momentos, Deus estava cuidando da gente ali. Glória a Deus, aleluia. E aí, produção, nossa próxima foto. Essa foi também no dia da minha ordenação evangelista. Nosso pastor presidente, reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, muito conhecido aqui em São Miguel dos Campos, passou 17 anos aqui, e esse momento foi após a consagração, onde ele presenteia os que são ordenados com algo que tem relação com a função. E aí tem a credencial e a Bíblia. A evangelistas e pastores, ele sempre entrega a Bíblia, uma Bíblia que eu guardo até hoje, tem a dedicatória, que eu não uso ela para ir para os cultos. Ela está guardada, é muito significativa essa data, dia 25 de agosto de 2022. Glória a Deus. E o pastor Osvaldo, ele é uma bênção, né? Pessoa muito querida realmente aqui em São Miguel dos Campos, não só pelos irmãos da Assembleia de Deus, né, mas em relação às outras denominações também, as pessoas têm assim um amor e uma consideração muito grande por ele. Isso, realmente um homem de Deus. Um homem de Deus, um pai, está há 10 anos à frente da nossa igreja no estado de Alagoas e tem investido bastante na juventude e também nos novos obreiros, que ainda, além disso, quem entra para o ministério tem essa desconfiança. Esse obreiro jovem, como é que vai se comportar? Vai dar frutos? Vai conseguir atingir as expectativas? E hoje, no nosso estado, na nossa convenção, eu, juntamente com outro pastor, somos os mais novos. Então, para nós, é muito desafiante sempre conseguir honrar, colocar os ensinamentos em práticas, honrar os mais velhos, aprender com eles. E, graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer com êxito essa missão. Amém, glória a Deus. E aí, produção? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desta mulher. E a dessa mulher que está aí, ela teve sonhos que não pôde ser realizado. Teve projetos que outras pessoas tomaram o nome para eles. Essa mulher que está aí, chorou muitas vezes no silêncio em sua casa, sem deixar o marido ver. Sem deixar os filhos perceberem que eu tenho um filho que ninguém pode mexer comigo, que ele já quer tomar as dores. Essa mulher que tem tanto projeto para São Miguel.
eu sempre digo assim para minha filha, e às vezes para mim mesmo, cada dia que se passa, eu fecho mais um pouco a minha boca, porque talvez o silêncio seja melhor do que falar sem ser ouvida. Essa mulher daí teve muitos sonhos que foram destruídos, apagados e em forma de humilhação, mas eu louvo a Deus por isso. São experiências. Glória a Deus. Fale um pouquinho dessa mulher. Missionária, eu volto à mesma frase que eu falei no início, né? Por trás de uma mulher forte, existe uma menina que teve que engolir o choro e curar as suas feridas. E muitas vezes você tem que sobressair, né? Só. Como a missionária falou, que teve muitas pessoas ao lado, né, apoiando. E eu vi que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sei que Deus estava comigo, mas teve muitos momentos que eu me senti só. E eu tive que ser forte por mim só e ressignificar a minha vida. Eu amo essa palavra ressignificar, porque naquele momento que a mente até acha, né, vem até na mente, eita, agora é o fim. E Deus me ensina que não é o fim, é o recomeço de uma grande história. Amém, glória a Deus. E eu quero falar um pouquinho dessa mulher. Essa mulher linda. Essa mulher dedicada. Essa mulher que a gente olha e consegue se ver a presença do Senhor na vida dela. Essa mulher temente. Essa mulher que verdadeiramente ela faz para o Senhor e ela faz com toda dedicação, com todo amor, com toda entrega. E isso é fácil da gente ver e perceber em cada evento, como já foi falado nesta manhã, que a glória do Senhor desce, né? Que vidas são tocadas pela presença do Senhor. A gente vê e entende que o Senhor é na vida dela. E o Senhor honra. E o Senhor honra por conta da entrega. Porque como foi falado também aqui nesta manhã, não é por elas, mas é por Ele. É tudo por Ele. Glória a Deus. Eu amo essa mulher. Eu acho ela uma bonequinha. E eu sempre digo isso a ela, gente. Não é, gente? Então, minha pastora, que Deus continue te abençoando. Amém. E te usando. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E nós temos também uma próxima foto da produção. E aí, produção missionária. Fala um pouquinho desta mulher linda, maravilhosa, que está aqui. Tem pessoas que ainda não conhecem, ou conhecem, mas não têm aproximação. Então, fala um pouquinho desta mulher de Deus. Ah, Jesus. É muito forte, né? A gente falar da gente é tão... A gente lembra de tantas coisas no meio do caminho, né, missionária, que até nos emociona de saber que quantas lutas, quantas coisas a gente passou. Mas em tudo isso eu vejo uma mulher forte, que mesmo em meio à ausência de um amor paterno, que por um determinado tempo me fez tanta falta, né? Por um determinado tempo me fazia chorar. Mas hoje, para a glória de Deus, o Senhor ele supriu isso, ele sarou, Glória a Deus. Ele curou, né? Mas ela teve momentos que ela precisou ser muito forte para não desistir do chamado, para não desistir da família, para não desistir do casamento. Ela precisou ser forte. Como eu disse, sempre o Senhor levantou pessoas para me fortalecer. Sempre o Senhor usou pessoas para me fortalecer.
né? Porque se eu sou o que eu sou hoje, para a honra e glória do Senhor, claro, ao Senhor, e eu devo ao Senhor e a muitas pessoas que Ele levantou para me fazer forte, para mim não desistir. E hoje eu ser essa mulher que eu sou hoje, que o Senhor me deu a honra de ter 2 filhos lindos, um esposo maravilhoso, né? E hoje eu estou aqui, a cada dia buscando em Deus sabedoria e discernimento para cumprir o propósito que Ele me confiou. Glória Amém. a Deus. Amém. Eu queria, minha pastora, que a senhora falasse um pouco desta mulher que vai aparecer aqui na tela. Esta mulher já foi uma menina muito machucada. Na infância tinha muitos sonhos, mas também muitas restrições. E passou boa parte da sua vida tendo crises de ansiedade, mesmo quando a gente não sabia nem diagnosticar isso. Olhando para ela, hoje eu vejo que ela passou por episódios de depressão, mas é a filha mais velha de 5 irmãos, tem uma mãe muito forte, maravilhosa, hoje casada com um homem que serve verdadeiramente ao Senhor, né, e tem seus 2 filhos que são herança de Deus. Essa mulher hoje entende o que é ser criada pelo Senhor. Glória a Deus. Em boa parte da sua vida, um dos questionamentos que ela tinha era: por que eu vim a este mundo? Para que eu vim a este mundo? Aos 9 anos, ela conhece Jesus. E você vai dizer assim, 9 anos, como assim? Como é que uma criança de 9 anos se converte? Não peço explicações que a gente não tem. O que realmente acontece é que eu ouvi uma história sobre Jesus em um determinado dia, numa escola bíblica que eu fui convidada a estar. Daquele dia em diante, me lembro bem, a história era Jesus, Pedro andando sobre as águas. E eu fiquei eufórica. Eu entendia que existia uma vida que eu ainda não tinha vivido e que eu podia, a partir dali, começar a conhecer. Me veio a curiosidade, me veio o anseio, a sede, como a palavra do Senhor vai dizer, como uma coça que suspira pelas águas. Eu comecei a ter sede, eu ganhei, nesse mesmo período, aquele Novo Testamento, aquele bem pequenininho. E eu vorazmente lia e relia muito aquilo para conhecer esse Jesus, né? Então, foi uma conversão genuína, mas ainda com muitas restrições. Eu não poderia exercer a minha fé naquele tempo ainda livremente, né? Uma situação familiar muito complicada, mas ela manteve a fé. E ela teve pessoas, isso é importante ressaltar, hoje não está mais conosco, mas o quanto é importante uma pessoa que intercede, uma pessoa que ora, uma pessoa que está do seu lado para te explicar uma coisa. Então, assim, era uma pessoa, na época, da igreja presbiteriana, então você vê que não é uma igreja, né? É uma igreja tradicional, mas eu via Jesus naquela mulher. Eu via no comportamento, no tratamento dela, como Jesus se manifestaria, como era para Jesus se manifestar no ambiente da sua casa, no ambiente do seu lar. Então, ela se converte ali aos 9 anos, ela entende que Jesus era a paz que ela precisava. E ela muda, então, ainda passando por muitas dificuldades, né? A questão da baixa autoestima foi gritante, pelo menos até os 20, 22 anos, era muito complicado, né? Qualquer coisa me levava às lágrimas, qualquer coisa era a questão de eu vou morrer, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu não suporto mais, para que eu vim? Já convertida, mas ainda indagava, para que eu vim? E aí a gente volta naquele texto bíblico que eu já mencionei,
Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Eu já tinha lido esse mesmo versículo várias outras vezes, mas em um determinado dia eu li a passagem que diz: fui eu que te gerei no ventre da sua mãe. Te levantei por profeta entre as nações. Não estava eu ousando ser nada. Eu só ousei me dispor ao Senhor. Né? O ministério, o trabalho que a gente exerce hoje, não era a minha ambição de vir, eu quero ser pastora, eu quero ser missionária. Não, eu só queria servir. E o Senhor foi nos amadurecendo mediante a isso. E hoje, essa mulher continua sendo a mesma garotinha, só que agora com um bom pai. Glória a Deus. Um pai que a ama e que a motiva a viver todos os dias para a glória dele. Mas olha, estamos no mês internacional das mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho só desta mulher, que a produção vai estar colocando aqui na tela. Essa mulher é uma mulher que tem uma vontade enorme de ser instrumento de transformação, instrumento de cura. Ela tem uma vontade enorme de ver o reino de Deus avançar nessa terra. Essa mulher, ela ama fazer a vontade de Deus. Essa mulher, ela não é perfeita, mas ela tem um coração disponível, um coração disposto a buscar aquilo que sabe que agrada ao Senhor. Então essa mulher é alguém que é apaixonada por pessoas, é alguém que se compadece das crianças que estão sendo maltratadas, abusadas, feridas. Essa mulher, ela tem compaixão das mulheres que estão sendo agredidas. E essa mulher acredita no futuro melhor. Essa mulher tem fé que cada um de nós carrega o potencial de sermos solução para esse mundo. Ela acredita no ser humano. Essa mulher, ela acredita que é possível transformar a realidade partindo de cada um de nós. Ela tem fé em Deus e tem fé no ser humano, para que o mundo seja um lugar bom, para que nós possamos transformar as realidades duras, para que nós possamos exalar todos nós o perfume de Cristo. E aonde tiver o cheiro ruim da morte, da violência, da injustiça, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, da paz, do amor, da compaixão, da comunhão com Deus. Pastora, deixa uma mensagem, queria que a senhora olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem agora para as mães que estão nos assistindo e que estão talvez desanimadas na oração, como a senhora falou agora há pouco, né? Talvez esteja dizendo, eu tenho orado tanto, tenho aconselhado, mas não tenho visto mudança na vida dos meus filhos. Queria que a senhora deixasse, né, uma mensagem para essas mães. Pois é, não só para as mães, mas para os pais também. Aleluia. Que vocês possam viver esse versículo de Jeremias 33:3, que diz, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A resposta que você necessita está no Senhor. Se hoje não está acontecendo, calma, silicie, busque a direção em Deus, busque as forças no Senhor. Quando não souber falar nada, coloque lá um louvor de adoração a Deus e vá adorá-lo. Adore a Deus e deixe o restante com Ele. Porque se nós entregarmos na mão dele e confiar, né? A palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, o que é esse mais? É o mais do que você está precisando, é o mais do que você está pedindo, é o mais do que está necessitando, vai acontecer. Mas para isso é necessário entregar na mão do Senhor e confiar. Deixar na mão do Senhor. Ah, mas está demorando. O tempo é dele. E nada vai sair fora do controle. Pode estar fora do controle agora seu, mas não está fora do controle de Deus. Veja onde precisa
ser restaurado, né? Ver onde precisa buscar mais, que a própria palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Acredite nessa certeza, no que diz a palavra de Deus, e pode ter certeza que a sua vitória, você vai ter momento de você dar o seu testemunho, de dizer o que o Senhor fez. Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus filhos, não abra mão. Mas só não ore, tem ação também, né? Tem ação, tem a sabedoria de como falar, de como ir até o filho, abordá-lo, porque eu sei que não é fácil, mas acredite que Deus está no controle e a sua causa vai ser resolvida, porque Deus, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus! E agora eu quero pedir à pastora Djanete, minha pastora, chamo ela de minha pastora também, viu? Meu apóstolo sabe, ele abençoe, ela é sim a minha pastora. Queria que a senhora olhasse para essa câmara aqui e deixasse uma mensagem de fé, de esperança para as mães que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir ainda. Pois, eu quero dizer para vocês, mães, eu abri meu coração diante de Deus, aqui. E eu disse para aqui, ainda há pouco eu li um versículo e eu dizia, e no versículo está escrito: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, na palavra de Deus está escrito assim: dai de graça, que o de graça receber. Eu cheguei diante desse Deus desacreditada, quebrada, humilhada. E esse Deus maravilhoso, grande, me levantou. Ergueu suas mãos poderosas, me sustentou. Massageou. Tirou toda a mágoa, toda a angústia. E me ensinou a amar. Ensinou a mim a amar. Esse Jesus maravilhoso, esse Deus grande mostrou para mim tudo tem que ter amor. Você tem que ter essas 3 palavras fortes no coração: amar, perdoar. São 2 palavras fortes: amar, perdoar. E entender, porque um Deus que cuida de mim e de você, conhece o meu coração e conhece o teu. E assim como ele me ajudou, abriu as portas, pegou o meu fardo, ele me ajudou a cuidar também daqueles que me procuram, daqueles que batem a minha porta, daqueles que pedem algo que Deus me deu capacidade e condições de ajudar para que eu não venha dizer um não. Então, esse Deus que está aqui, esse Deus que está contemplando você, esse Deus que já viu tantas vezes você chorar, esse Deus que você já disse tantas vezes, chegou o fim, mas o Senhor está dizendo para ti nesta manhã, não foi o fim ou o começo. Aleluia. Porque eu sou o Senhor teu Deus que estou aqui para te sustentar com a minha deixa fiel. E deixa eu dizer uma coisa para você, viu? Ele não tem acepção de pessoas. Ele está pronto a ouvir as tuas orações. Do jeito que você estiver. É só você reconhecer. Para minha vida tem jeito, porque tem um Senhor que pode todas as coisas e pode mudar a história da minha vida. Então você, mãe, você pode até ficar tristezinha porque você tem 2 filhos, tem 3 filhos, tem 3 filhos, e os teus filhos não vão chegar até você para levar uma lembrancinha das mães, da mãe. Não fica com raiva, não. Começa a orar por eles, abençoar. Porque tenha certeza, com o seu amor,
a tua dedicação, o teu reconhecimento e a certeza que esse Deus existe verdadeiramente, a tua vida vai mudar. Porque foi você que chegou até ao Senhor Deus e pediu: ajuda-me, Senhor. Os meus filhos não estão comigo. Hoje não chegaram para mim, mas eu estou chegando para ti. Estou colocando nas tuas mãos as minhas lutas, as minhas aflições. Tenha certeza que o fardo que está no teu ombro passa para o ombro dele. E o dele passa para você, que é suave e leve. E você vai ser mãe vencedora, em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! É desse jeito, gente, é dessa forma. Minha pastora, queria que mais uma vez a senhora deixasse agora um recado para as mamães que estão nos assistindo. Esse mês, né, que é referente ao mês das mães. Sim. A senhora deixasse agora uma mensagem para elas, né, nesse mês das mães. Amém. Quero deixar aqui uma palavra de força, que vocês sejam fortes, continue abraçando essa missão, não abram mão dos filhos de vocês. Eu sei que tem muitas mães nos assistindo nesse momento que têm passado momentos difíceis, dias difíceis, os filhos daquele jeito que só Jesus pode resgatar. Mas eu quero deixar aqui essa palavra de vida para vocês. Jesus é vida, Jesus é salvação. E Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar na tua vida, Ele quer entrar na tua família. Deixa Jesus. Abre a porta do teu lar. Abre a porta do teu coração. Deixa Jesus entrar e fazer morada. A paz que excede todo o entendimento de Deus possa abraçar cada mãe, cada lar, cada família, cada filho. Que a salvação do Senhor chegue na tua casa. Eu acho muito lindo aquela passagem que diz da viúva, aquela viúva que perdeu o marido, que precisava criar os 2 filhos, e o marido morreu e ele deixou uma dívida para ela. E aí, ele deixando essa dívida, os credores bateram na porta dela para levar. Se ela não pagasse a dívida, os credores iam levar os 2 filhos dela. Né? E naquela época era muito difícil, rede de apoio, enfim. E aquela mulher, ela não mediu esforços para lutar pela sua casa. Ela não mediu esforços para lutar, para salvar a única herança que ela tinha de vida, porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos é a nossa herança, é a herança do Senhor. Então aquela mulher não bateu na casa de ninguém de imediato. Na hora da luta, na hora da dor, ela procurou o profeta. Ela foi na direção certa, ela foi e ela procurou o profeta e disse: olha, tu sabias que o meu marido, ele temia o Senhor. Então, era uma família que estava guardada no Senhor, mas ela estava sem o provedor dela. E ela precisava fazer alguma coisa. Porque a gente, quando é mãe, que mexe com os nossos filhos, a gente vira leoa. Verdade. A gente bate na porta. E o bonito dessa história foi que ela não bateu na porta errada. Então, mamãe, não bata na porta errada. Não chegue a acessos errados. Vá, procura uma igreja, procura uma pessoa de Deus para te orientar. E aquela mulher procurou o profeta e o profeta deu uma instrução simples. Perguntou o que é que ela tem em casa e ela falou: eu não tenho nada. E na maioria das vezes a gente sempre tem alguma coisa para Deus operar um milagre na nossa casa, viu, Yara? Verdade. A gente sempre tem. E aquela mulher, ela disse: eu tenho uma botija de azeite. E era tudo o que Deus precisava para fazer um milagre. E resumindo a história, para a gente concluir. Aquela mulher
falou para o profeta: eu tenho uma botija de azeite. Ele disse: então vai aos teus vizinhos, pega vasilhas emprestadas e não poucas, e fecha a tua porta. E o bonito disso tudo, Yara, foi que aquela mulher fez os filhos assistir, presenciar o milagre que Deus operou naquela casa. Ela fechou as portas, os filhos trabalhou também no processo do milagre. A gente precisa estar atento a isso também. A gente precisa instruir os nossos filhos a entender que o nosso Deus é um Deus provedor, Ele é um Deus de milagre e Ele é um Deus que sempre vai trazer solução para casa. Aleluia. Aquela mulher fechou a porta e o azeite começou a jorrar. Quando tudo estava cheio, ela volta de novo para o profeta. E ela diz: e agora, o que eu vou fazer com tanto azeite? Aí ele disse: você vai pagar a sua dívida, você vai vender. E você ainda vai viver do resto. Então, resumindo a história, nessa pequena palavra, eu quero te dizer uma coisa. Jesus é a porta que você precisa bater. Jesus é a porta que você precisa... Ele está batendo na porta do teu coração e Ele quer entrar. Não deixa Ele entrar na tua casa. Deixa ele acessar os teus filhos, porque não vai faltar mantimento, não vai faltar milagre e não vai faltar salvação. Que Deus abençoe todas as mamães e que o milagre de Deus possa alcançar o seu lar, a sua casa e a sua família. Glória a Deus! Aleluia! É desse jeito, gente. Jesus, Ele é a fonte do milagre, do poder, da transformação, da mudança que muitas vezes eu e você precisamos. Então, olha, abre a porta do teu coração e deixa o Mestre entrar, deixa Ele reinar, porque grandes coisas o Senhor fará. Mãe é amor, é força, oração, entrega, dedicação, busca a Deus, fortalecimento, direção da parte do Senhor, porque nós precisamos. Qual dessas características de Edna você sentiu que Deus mais te fortaleceu? Na força, no amor, na dedicação, na entrega ou na oração? De tudo. De tudo um pouco. De tudo um pouco, porque eu sei que a base é o amor. A própria Bíblia diz, né, que se você tiver tudo, mas você não tiver o amor, você... O apóstolo Paulo nos instrui bem nisso. Isso. Então, assim, eu acredito que o amor é a base. E o amor, ele não vem pronto, ele é construído. Verdade. Né? Então, qual a diferença de uma mãe que gerou e uma mãe que criou? A mãe que criou, ela vai criar memórias, ela vai ter uma vivência. Então, ela vai acompanhar no dia a dia. Uma mãe que gerou, apenas gerou, ela teve aquela dor do parto ali, ou de repente não teve dor nenhuma, ela teve as emoções de repente durante 9 meses, mas eu sei que é importante aquele momento ali de vínculo com a criança, mas se ela só gerou, criou dentro dela um ser, e ela não acompanha para o resto da vida, ela não cria memórias. Verdade. Né? Então, assim, eu precisei do amor, mas eu precisei de força, né? Para não me deixar desanimar ao ponto de desistir. E sabedoria, né? Porque, assim, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, eu aprendo todos os dias. Verdade. Né? Nós temos manual para várias coisas, mas nós não temos manual para ser mãe, porque cada filho é uma história. Cada filho carrega uma dor, né? Cada filho tem um temperamento e você precisa saber lidar. Então, eu vi muitas pessoas dizendo, agora que você vai ser mãe, principalmente quando os 2 menores chegaram, né? Pós-pandemia, num período muito difícil,
onde a gente não sabia nem como seria. Né, pós-pandemia, como a gente iria viver, como a gente ia trabalhar, iria voltar a trabalhar, o que era que ia dar certo, o que é que não ia dar. Mas, por fim, diante de tudo isso, eu ouvi muitas falas, muitas vozes dizendo: você agora com 3 filhos, e o Andinho com tantos, né, diagnósticos, você não vai se cuidar. Você não vai estar bem. E vocês podem comprovar que eu estou ótima. Glória a Deus! Por quê? Sim. Porque eu preciso entender que para mim cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Verdade. Eu preciso estar bem para poder cuidar do outro. E assim, Diégina, para a gente amar o outro, a gente precisa também se amar primeiro. Você imagina uma pessoa que não ama a si mesmo, ela não tem possibilidade, estrutura de amar ninguém. Verdade. Às vezes, acontece muitas vezes nos eventos onde eu faço lá na escola, e eu vou tirar uma foto de uma mãe, de uma avó, e eu vou elogiar aquela pessoa, e aquela pessoa não aceita o elogio, porque ela não se vê como uma pessoa boa, como uma pessoa bonita, né? E independente da característica, independente da cor, independente das condições financeiras, você precisa se achar lindo, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. E Deus por isso não que eu me iria acho linda. fazer ninguém Por isso que nós somos feio. linda. Verdade. Entendeu? E se alguém não nos achar linda, não tem problema. verdade. Cada um olha com os olhos que tem. 30 episódios depois, o propósito continua o mesmo: levar a palavra de Deus, valorizar testemunhos, fortalecer a fé e conectar vidas através do Evangelho de Jesus Cristo. A todos os convidados que passaram por este programa, a todos os músicos, levitas e líderes que compartilharam seus dons, a todos os parceiros que acreditam neste projeto e a você que nos acompanha a cada episódio, o nosso muito obrigado. E que venham muitos outros episódios. Essa foi a retrospectiva dos primeiros 30 episódios do Conectados em Fé. Até a próxima. Que o Senhor te abençoe. E faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos.